deixa eu falar sozinho, responde na sua casa, Shalom! Então receba essa dupla paz do Senhor para a tua vida, receba essa dupla paz na sua história, em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos aí junto com você através do Facebook, do Instagram. Aqueles que estão conosco no Instagram, eu quero falar com você que o Instagram, querido, quando dá 1 hora de culto, ele corta sozinho a transmissão. Mas aguarda aí, não saia, porque em segundos nós já voltamos com você. Então, aqueles que estão no Instagram aí, junto conosco durante o culto, quando cair, fica bem tranquilo que nós já voltamos em seguida junto com você, porque é somente 1 hora, amém? Então vamos juntos. Eu quero pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, IPI Paranaíba, que se inscreva, mande aí o link para aqueles que você conhece, para estar junto conosco, para estar junto com a gente aí no YouTube. Nós queremos alcançar 1.000 inscritos para nós transmitir também pelo YouTube, ficar aí com 3 plataformas manifestando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus. Então nos ajude aí, vai lá, dê o seu like, curte, comenta, vamos juntos aí em nome de Jesus na transmissão da palavra do Senhor. Queridos, é um dia muito especial, um dia onde a nação clamou pelo poder de Deus, um dia onde a nação clamou pela manifestação do Pai, um dia onde a nação clamou pela dimensão do Pai. Então eu creio no mover do Espírito Santo. Queridos, não é o texto que eu vou pregar, mas eu quero ler Isaías 27, que foi um texto que o Senhor me deu no período de oração pela nossa nação. Então eu creio que Deus está fazendo grandes coisas. Eu vou ler somente o verso 1 de Isaías 27, que diz assim: naquele dia, e o dia é hoje, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, hoje, naquele dia, e o dia é hoje, que eu creio para a glória de Deus. Então, aconteceu grandes coisas no mundo espiritual, porque nós, como povo de Deus, nos levantamos em jejum, em clamor, um tempo bendito, um tempo abençoado, em nome de Jesus. Então, queridos, não pare. O meu pedido é que amanhã você continue no mesmo espírito que começou esse dia, esse domingo, dia 5 de 4 de 2020, um marco. E o número 5, querido, dentro do contexto bíblico, significa novidade de vida. O 4 significa o mundo, os 4 cantos, os 4 pontos cardeais. E 20, com 20 e 40, estamos saindo do deserto em nome de Jesus. Eu creio muito nessa data profética para as nossas vidas, para nós recebermos e tomar posse daquilo que Deus tem para nós, para a nossa história, em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O estado do Mato Grosso do Sul é do Senhor Jesus, Paranaíba é do Senhor Jesus, e diabo nenhum vai tocar em nós, em nome de Jesus. Declaro que você está protegido e guardado pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, daqui a pouco nós vamos participar juntos da Santa Ceia. Após a palavra, nós teremos o momento da Santa Ceia, grande expectativa. Se você está ceando conosco, compartilhe a sua foto, marque aí a IPI de Paranaíba, porque depois nós vamos fazer um mosaico aí com essas fotos para nós colocar nas redes sociais. Então contribui, se você tem meu WhatsApp, manda a foto da ceia aí pelo WhatsApp, que nós vamos compartilhar juntos aí esse momento em nome de Jesus. É um momento muito especial, queridos. É um momento muito bendito, cheio da glória de Deus. É um momento que eu creio que Deus está movendo. E hoje nós participaremos da Santa Ceia juntos. E veja bem, queridos, quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu creio que hoje, quando você compartilhar do pão e do cálice, quando você comer do pão, o corpo de Jesus, e beber do cálice, o sangue de Jesus, aquilo que tem de enfermidade no seu corpo, vai embora em nome de Jesus. Eu creio, porque isso representa o corpo e o sangue de Jesus, e onde Jesus está, tudo é transformado, é mudado. Então eu creio. Então estamos aqui com o pão e o cálice junto com a bandeira do Brasil, para que nós possamos aí juntos, em nome de Jesus, viver tudo aquilo que Deus tem para nós, para que Cristo seja glorificado através de nós, em nome de Jesus. E nós vamos juntos para que Cristo seja exaltado em nome de Jesus. Então, você que
tem um pedido de oração, quer se comunicar, vai deixando o seu recadinho aí, que nós vamos juntos aí, vamos interagindo juntos aí, em nome de Jesus, amém? Eu quero, quando eu estiver ministrando a palavra, você diz um amém aí, em nome de Jesus, tá bom? Dê um glória a Deus, receba a palavra, porque vai ser tempo de glória em nome de Jesus, amém? Queridos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. E essa palavra está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao 17. 2 Timóteo, a segunda epístola, carta do apóstolo a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Então, abra sua Bíblia aí para nós lermos juntos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Queridos, e quando você vai abrindo a sua Bíblia, nós temos os nossos devocionais no YouTube, então vê lá, amanhã já tem um devocional novo. Toda segunda, quarta e sexta-feira temos um devocional novo. Então 3 devocionais por semana aí nós vamos mandar para vocês. Segunda, quarta e sexta-feira, palavra do céu para a sua vida, para a sua história, para impulsionar seu dia. A partir das 6 da manhã já está disponível e eu estou mandando aí nas linhas de transmissão para você. Então vai lá e veja uma palavra de Deus para você. Abriram a Bíblia? Então vamos juntos em nome de Jesus ler a Escritura? Vamos lá? 2 Timóteo 3, no verso 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito ou perfeita e perfeitamente instruídos para toda a boa obra, graças a Deus. O texto está dizendo homem, mas eu já coloco homem e mulher numa linguagem contemporânea, então é para mim e para você, é para o homem, é para a mulher esse texto em nome de Jesus. Meus amados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele se encontrava no cárcere. A história dá-se da seguinte forma: o apóstolo Paulo, por volta de 60 depois de Cristo, passa o seu primeiro momento de prisão em Roma, mas ele estava preso em domicílio, onde ele tinha liberdade para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho. Saindo dessa prisão em domicílio, o apóstolo vai para a Espanha, da Espanha ele volta para Éfeso, e de Éfeso a Troade. Então, quando ele está em Troade, é quando alguns historiadores dizem que o imperador Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos de ter colocado, então começa uma perseguição implacável aos cristãos. E dentro disso está o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Então, queridos, o apóstolo Paulo em Troade é preso, e é de uma forma violenta preso, provavelmente muito agredido. Então Timóteo, quando ele está para ser preso ali em Troade, Timóteo está junto, tanto que o apóstolo Paulo, ao escrever, fala para Timóteo que as lágrimas dele mexiam com ele, as lágrimas de Timóteo mexiam com ele, ele não esquecia das lágrimas de Timóteo quando ele estava sendo preso. Então em Troade, Paulo é preso e ele é lançado no cárcere, numa prisão, numa masmorra, num lugar frio, fédido, num lugar onde, queridos, o prisioneiro ele era amarrado, acorrentado de uma forma que, quando as correntes estavam tracionadas, ele só ficava de pé. Se ele se comportasse, ele poderia sentar, mas nunca deitar. Ou ele estava de pé, ou estava sentado, pronto para ser chicoteado, açoitado. Então é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Queridos, veja bem, o apóstolo Paulo, nós não sabemos qual foi a forma que ele pegou para escrever. Nós não sabemos quem escreveu para ele, de que forma que a carta saiu dessa masmorra, saiu dessa prisão. Alguns acreditam que foi Onesífero e outros até mesmo o próprio médico amado Lucas. Mas não sabemos. O fato é que saiu essa carta de dentro desse contexto para Timóteo.
E muitos dos amigos de Paulo sumiram, fugiram dele. Por quê, queridos? Porque se alguém fosse visitá-lo, também correria o risco de ficar preso junto com ele. Então o apóstolo Paulo, já velho, nessa condição, alguns historiadores dizem, queridos, que ao passar o esgoto pelas paredes dessas masmorras, algumas gotículas de esgoto caía dentro da cela. Então era um lugar muito fétido. E outra coisa é que o prisioneiro muitas vezes não podia, ele não dava condição para ele fazer suas necessidades. Às vezes ele tinha que fazer na roupa. Então imagina a situação, o apóstolo Paulo velho, nos seus últimos dias e nessa situação. Mas mesmo assim ele dá um jeito de escrever ao seu jovem discípulo Timóteo, ao seu filho na fé. Então é dentro desse contexto que ele escreve esse texto, essa carta, e manda para Timóteo. E aí ele fala assim para Timóteo, no verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. E ele, querido, Timóteo, aprendeu tudo do seu discipulador, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo fala para ele, permanece naquilo que você aprendeu, mesmo que as condições e as situações não sejam favoráveis, pois não era. Em Éfeso, querido, onde o Timóteo pastoreava, a igreja estava começando a ter homens presunçosos, amantes de si mesmo, pessoas que estavam negociando a fé, e o jovem estava lá para ensinar, para corrigir, para dar direção. O apóstolo fala para ele, permanece na fé. No verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, desde muito novo, Timóteo já tinha aprendido a Escritura através da sua mãe e da sua avó, da sua avó Lorde e da sua mãe Eunice. Então ele já tinha aprendido as Escrituras e fala, permanece nisso. Então vem o verso 16 e a partir do verso 16 agora eu quero dar o tema dessa palavra para nossas vidas. A palavra que eu quero ministrar hoje é uma coluna de sustentação. Onde, se você quer construir algo, você vai ter que ter uma coluna de sustentação onde tudo vai se apoiar nela. Então eu quero falar hoje de 4 pilares da Escritura para as nossas vidas, e esses 4 pilares da Escritura, o apóstolo que estava preso, velho, as últimas palavras de uma pessoa, está aqui na Escritura, a última carta do apóstolo, que foi a Timóteo, e ele deixou esses 4 pilares para Timóteo, que eu quero trazer para as nossas vidas no dia de hoje, esses 4 pilares. Então vamos lá, no verso 16 ele diz assim, toda a Escritura divinamente inspirada, veja bem, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, essa palavra proveitosa é lucrativa para ensinar. E aqui eu quero falar do primeiro pilar para as nossas vidas. Para ensinar. O primeiro pilar da Escritura para nós é para ensinar. Essa preposição para, queridos, no grego ela significa em benefício de. Então a Escritura ela é em benefício nosso, benefício de nós, para nos ensinar. Essa palavra ensinar, ela vem de uma raiz didasco que fala de professor, aquele que ensina, professor. A raiz dessa palavra ensinar é professor no grego. Então a Escritura diz que nós não precisamos perguntar nada para ninguém, pois o Espírito Santo que está em nós, ou a unção que está em nós, nos ensina todas as coisas. Quando diz que a Bíblia é divinamente inspirada, Theos Pneuma, divinamente inspirada, a Bíblia, com o Espírito Santo, e nós lendo a Escritura, ela nos ensina como um professor ensina uma criança. Ela instrui. E o primeiro pilar da Bíblia, o primeiro pilar da Escritura para nós é: a Bíblia é a nossa professora. A Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia nos instrui. Então, queridos, se você se diz um cristão, por que eu estou dizendo se você se diz? Porque tem gente que se diz cristão, mas ser cristão e não ler a Bíblia, você não é um cristão. Você é um simpatizante da palavra e da Escritura, um simpatizante de Jesus. Porque, veja bem, uma pessoa, vamos falar da área médica, que hoje
são aquelas pessoas que estão dando suporte às nações por conta do Covid-19. Um médico, ele não pode dizer que é médico se ele não estudou a medicina. Um enfermeiro ou uma enfermeira não pode dizer que é enfermeiro ou enfermeira se eles não estudaram o curso de enfermagem. Um técnico de enfermagem não pode dizer que é técnico se não estudou o curso de técnico de enfermagem. Então, ele diz aquilo que ele estudou. Então, como nós falamos que nós somos cristãos e nós não estudamos o manual que nos capacita a ser cristão? Então, por isso que eu estou dizendo, se você diz que é um cristão e não vai para a sua professora, a Bíblia, que é a primeira coluna, que é ensinar, a Escritura, ela é apta para nos ensinar a primeira coluna. Se você não vai para a Escritura, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, você não pode dizer que você é cristão. Você precisa dizer que você é simpatizante do Evangelho. Porque um cristão que não lê a Bíblia, não tem como. Não existe uma pessoa que fica 6, 7, 8 anos estudando a medicina e não passa por todos os períodos, chegar e falar que está apto para exercer a medicina. Não tem como. E dentro da medicina, todos aqueles que estão envolvidos nessa área, radiologista e todos ali que vão, todos precisam estudar para dizer que faz, para dizer que é. E como que nós temos a capacidade e a coragem de dizer que somos cristãos se nós não somos ensinados pela Bíblia? Se a nossa professora não é a Escritura? Nós precisamos aprender que nós precisamos estar lendo a Escritura com o auxílio do Espírito Santo. Então, querido, se você diz que é cristão, você precisa aprender com a sua professora a palavra de Deus. A Bíblia, a Escritura, um dos pilares dela é o ensino. Um dos pilares dela é nos ensinar, nos capacitar para sermos verdadeiramente cristãos. Esse é o pilar, nós temos que nos apoiar nesse pilar, porque o apóstolo está falando para Timóteo: Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa. Essa palavra proveitosa, querida, é lucrativa. A Bíblia é lucrativa. Todo aquele que lê a Bíblia vai ter lucro. Qual é o lucro? Você vai errar menos. Esse é o lucro. Errar menos. Você não vai ter perdas errando menos. Então a Bíblia, ela é lucrativa. Ela nos faz errar menos, porque ela é a nossa professora. Ela nos ensina. O primeiro pilar é ensinar. A Bíblia ensina. E o apóstolo está falando: Timóteo, não deixa a palavra. Além de você aprender, você vai ensinar também através dela. Então você desde pequeno sabe as Escrituras, continua firme nela. E veja bem, queridos, quando eu penso na condição que o apóstolo Paulo está, e para aguentar essa condição de cárcere, é somente um homem que mergulhou na palavra e aprendeu da palavra, porque ele sabia. Se você continuar lendo o texto a partir do capítulo 4, lá no verso 6, você vai ver que ele está falando que ele tem uma coroa, ainda que ele está na masmorra, num lugar fétido e frio. Mas ele fala: a Bíblia nos ensina. Por quê? Todo momento em que você passa ou está passando, a Bíblia te instrui a vencê-los. E o apóstolo não era diferente. Então o primeiro pilar é ensinar. Aí ele continua: a Bíblia ela é lucrativa para redarguir. E a palavra redarguir, queridos, em algumas versões é repreensão. E essa palavra repreensão é pelo qual alguém é aprovado ou testado. Então a Bíblia, ela é favorável para nos ensinar, para a gente ser aprovado, para a gente ser provado e testado. Então você quer provar e testar aquilo que você está fazendo, você precisa ir para a Escritura para saber se você está fazendo certo. Você quer provar se o que você está fazendo é certo ou errado? Vai para a palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Vai para a Escritura com o auxílio do Espírito Santo e você saberá como você está. Porque muitas vezes, queridos, o problema é isso. Agora com as mídias sociais, onde todos podem dar opinião, tem gente dando opinião do que acha acerca do que a Bíblia diz que é o contrário.
Veja a petulância onde nós chegamos. Eu acho uma coisa certa, o que a Bíblia diz que está errado. Ou seja, eu não estou estudando a Bíblia, porque a Bíblia, ela vai provar e vai testar se aquilo que eu estou falando, se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. Esse é o segundo pilar, que é o pilar de redarguir, de repreensão. A Bíblia, querido, se nós sairmos do caminho, ela nos repreende e volta para o caminho. Nós somos testados e provados por ela. Você não pode achar nada, esse é o problema. Eu acho que Deus não é tão bom assim, porque senão o mundo não estava desse jeito. Quem somos nós para achar alguma coisa de Deus? Ainda mais de quem que nós vamos achar alguma coisa? Queridos, nós não podemos achar nada. O que a Bíblia diz acerca do assunto? É isso que nós precisamos. E nós estamos numa geração aí, os mais jovens, que podem dar sua opinião em todos os assuntos, quer dar sua opinião acerca da Bíblia. Meu amado, minha amada, dá opinião acerca de qualquer outra coisa, mas não dê opinião acerca da Bíblia, não. Você tem que obedecer a Bíblia. Não é dar opinião. Porque a Bíblia, ela testa aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, se eu posso ou não posso continuar. É isso que nós precisamos. Porque quando saímos desses pilares, do pilar do ensino, do pilar da repreensão que a Bíblia nos dá, nós ficamos suscetíveis à queda. Nós podemos estar com pilares, mas pilares oco e podre, que qualquer força a mais que pôr, ele quebra e deixa um desastre. Mas o apóstolo, no seu último momento, ele deixa algo espetacular para mim e para você. Volte para a Escritura. Volte para a Escritura. Deixa eu te dizer algo. Se nós estivéssemos na Bíblia, nós não estávamos passando o que estamos passando agora. Só estamos passando o que estamos passando por causa de desobediência, por causa de rebeldia, que é pecado de feitiçaria, justamente por causa disso. Eu não estou dizendo dos que não são crentes, não, querido, porque esses jaz no maligno. É dos cristãos. É dos cristãos, queridos. Os cristãos estão dizendo que são cristãos, mas abre a Bíblia de domingo a domingo para ler somente o texto que o pastor pregou, e se o pastor falar uma mentira, ele não vai saber porque não conhece. Lembra-se bem do que Atos diz dos bereanos. Os bereanos eram mais ilustres do que todos, porque tudo que os apóstolos falavam, eles conferiam na Escritura. Uau! Olha só, mais ilustre do que todos. Então todas as igrejas que eles pregaram durante o Atos dos Apóstolos, os bereanos eram mais ilustres. Porque ele falava, o que você está falando mesmo? Deixa eu ver se a Bíblia diz isso. Porque a Bíblia, ela nos repreende. E repreender, querido, não é danar com você não. É somente provar e testar se o que você está falando, vivendo ou propondo está de acordo com a vontade de Deus. Então o primeiro pilar é ensinar, o segundo pilar é de redarguir, que é a palavra repreensão. O terceiro pilar, queridos, correção. A Bíblia, ela é lucrativa para corrigir. Lembrando sempre que a preposição para está falando em benefício de alguém. Então a Bíblia, ela tem um benefício para a nossa vida de nos corrigir. E quando fala de correção, essa palavra correção é aperfeiçoamento de vida ou caráter. Correção na Bíblia significa aperfeiçoamento de vida ou caráter. Que se dizem cristãos que são mau caráteres. É porque não está no pilar. Correção, que é a palavra. O terceiro pilar não tem. Quantos cristãos que não corrigem o seu modo de vida? Quantos cristãos que não corrigem o seu modo de viver?
Porém, quantas horas este ou esta passa lendo a Escritura? Quantas horas passa lendo a Escritura? Porque é impossível alguém que passa tempo na Escritura não corrigir a sua conduta, seu modo de vida e o seu caráter. Isso é impossível. Da mesma forma que Spurgeon disse que era mais fácil um leão virar vegetariano do que alguém se converter sem a manifestação do Espírito Santo. E eu digo para você, queridos, é mais fácil um leão virar vegetariano, parafraseando a frase dele, do que alguém não mudar de vida se estiver baseado na palavra. Muda de vida. E nós precisamos mudar o padrão de vida nosso. Porque senão, queridos, daqui a pouco essa onda que está vai passar. E se não mudarmos de vida, vai vir outra. E cada vez vai vir uma situação pior e mais duradoura, mais tempo, durando mais tempo. Então nós precisamos mudar de vida. Nós temos que estar firmados no pilar da correção. Nós temos que estar firmados nesse terceiro pilar, o pilar da correção, onde muda o nosso caráter. Reputação, queridos, é o que dizem de você. Caráter é quem você é, sozinho no seu quarto. Lá é que nós vamos saber, Deus vai saber, nós não, porque você vai estar sozinho. É lá que Deus vai saber se você tem caráter ou não. Nas coisas que você acessa, que você diz, no que você está vendo e lendo. Isso é caráter. Então nós precisamos voltar a ler a Escritura, que é divinamente inspirada por Deus. O interessante é que essa palavra inspirada, ela está falando que foi o próprio Deus que soprou a Bíblia para nós, soprou a Escritura nos ouvidos dos apóstolos e profetas, e eles escreveram para nós. Então, nós precisamos estar aí na nossa terceira coluna, no nosso terceiro pilar, que é a coluna de sustentação. Nós já falamos de 3 pilares. O primeiro pilar é ensinar. O segundo pilar, redarguir, que é a repreensão. E o terceiro pilar é a correção. Mas aí a Bíblia se segue. Para instruir em justiça. Quarto pilar da Escritura que o apóstolo deixou de instrução para Timóteo. E querido, instruir em justiça, essa palavra significa ensinar uma criança ou um novato a alcançar um estado aprovado por Deus, sendo como deve ser. Nossa, quando eu vi a tradução de instruir em justiça, eu fiquei maravilhado, porque veja bem, vou ler novamente. Ensinar uma criança ou um novato a alcançar um estado aprovado por Deus, sendo como deve ser. Ensinar, instruir em justiça. Agora veja bem, ensinar um novato, uma criança, e nós sempre falamos que uma pessoa que nasceu de novo é criança na fé, é um novato. Ensinar é responsabilidade nossa de cristãos mais maduros. Agora veja bem, tem uma promessa de Deus, de muitas almas agora, passando esse movimento, de muitas almas vindo para Jesus. Mas essas muitas almas vindo para Jesus, elas vão precisar ser instruídas em justiça, porque são crianças, são novatos, e nós precisamos instruir para que eles tenham um estado aprovado de como eles devem ser, agir e atuar. Agora, se você e eu não vamos para a Bíblia, nós não somos ensinados pela Bíblia, nós não somos repreendidos pela Bíblia, nós não somos corrigidos pela Bíblia, o que nós vamos ter para ensinar para esse povo que está vindo? O que nós vamos ensinar em justiça para os novos que estão vindo, para as crianças na fé? Se nós não estamos tendo a conduta certa de como nós devemos ser, se nós não estamos tendo a conduta certa de como nós temos que agir, o que nós vamos ensinar? A próxima geração é responsabilidade nossa. A próxima geração está nos nossos ombros, porque nós somos, através do Espírito Santo, a imagem e semelhança de Jesus, e Jesus fez discípulos, e nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos ensiná-los. E você está pronto para ensinar essa nova geração? Ensinar em justiça? Ensinar como eles devem ser e alcançar um estado aprovado diante de Deus no seu modo, na sua conduta? Porque, queridos, depois que aceitamos a Cristo, não para não.
Agora eu tenho que mudar o meu caráter, as minhas mazelas, porque eu era acostumado a fazer de uma forma. E automaticamente a minha mente vai querer reproduzir a mesma forma. Então, aqueles que já estão na igreja, que lê a Bíblia continuamente, eles já foram ensinados, corrigidos, redarguidos, que é repreendidos, e agora estão aptos a ensinar em justiça à próxima geração. E você está pronto a ensinar? Essa é a pergunta. Se você não está pronto a ensinar, porque você não está fundamentado nos pilares. Os 3 pilares te sustenta e te dá o 4º pilar. E tudo que se forma sobre os 4 pilares fica uma base fixa. Um exemplo, esse aparador que nós estamos aqui com a Santa Ceia linda, ele tem 4 pés, que é os 4 pilares. E foi colocado e confeccionado em cima dos 4 pilares essa plataforma. Essa plataforma, ela está sustentando esse arranjo da Santa Ceia, porque ela tem os pés, então ela sustenta. E assim é a nossa vida, queridos. Nós precisamos ter esses 4 pilares, porque os novos convertidos vão chegar e vão se sustentar em nós. E você está firme? Ou seus pilares são ocos e podres? Porque você não vai para a Escritura, não lê a Escritura. Interessante que Timóteo preso não podia, Paulo preso não podia nem folhear um livro, falar: Timóteo, traz os pergaminhos, traz os livros. Eu preciso de livro. Então nós precisamos disso, queridos. De ler a Bíblia, de ler a Escritura. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, você precisa se estabelecer nos 4 pilares que a Escritura nos dá. Primeiro pilar é ensinar, redarguir, repreensão, correção. Então você vai para o 4º pilar, que é instruir, que é ensinar em justiça. Aí você vai ser um discipulador. 3 pilares, eu aprendo a ser discípulo. O 4º pilar, eu sou um discipulador. Então essas 4 bases, esses 4 pilares, vai ser um sustento para a plataforma da nova geração. E o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, nunca deixa as Escrituras. Queridos, querida, nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar à Escritura. Nós precisamos voltar a ler o livro. Nós precisamos ser o povo da Bíblia. Nós não podemos mais achar. Nós temos que ter certeza e convicção do que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, ainda que me doa, eu vou obedecer. Ainda que me doa, eu vou fazer. Porque o apóstolo Paulo escreveu: Timóteo, não deixe a palavra, ainda que ele estava numa condição mal e já havia saído a sua sentença de morte. Então, isso que eu estou pregando para você são as últimas palavras de um homem que sofreu, padeceu pelo Evangelho. E aí ele diz lá no capítulo 4, no verso 8: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a vinda de Jesus. Agora eu quero ler o 17 do capítulo 3, o verso 17 do capítulo 3, para nós encerrarmos essa palavra. Olha, os 4 pilares eram para quê? Para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito, a palavra completo, suprido. Então, para que os 4 pilares nos servem? Para que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos supridos, sejamos completos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Olha só, primeiro eu cumpro a Escritura, depois eu faço a obra. Primeiro eu pego os pilares da Escritura e depois eu faço a obra. Está tudo ao contrário. Fazendo obra, depois querendo cumprir a Escritura. Aí não tem o resultado, cansamos, fadigamos, sobrecarregamos. Olha, veja bem.
Eu quero ler o verso 17 mais uma vez, para que você saiba para que são os 4 pilares. Para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito, completo, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você quer instrução, se baseie nos 4 pilares da Escritura. Se você quer instrução, se baseie nos 4 pilares que a Escritura nos permite, nos dá. Porque, meus amados, o tempo do fim está chegando. Eu não sou profeta do caos, mas os sinais apontam a volta do Messias. E talvez muitos de nós serão recolhidos antes. Então ele voltará para nós primeiro. E como está a sua vida? Como está a sua vida de leitura da palavra? Quanto tempo você tem lido a palavra? E eu quero orar por nós. Eu quero orar pela nossa vida. Porque esse é o tempo de voltarmos à palavra. Porque se voltarmos à palavra, não preciso nem dizer que você precisa orar, jejuar, adorar e interceder. Porque a palavra, ela te ensina tudo isso. Então, precisa voltar à palavra. Porque a partir da palavra, nós voltamos a jejuar, adorar, interceder. Nós voltamos a praticar o cristianismo a partir da palavra. Então, fica com esses 4 pilares para você meditar na palavra do Senhor. E eu quero orar em nome de Jesus. Pai, eu quero agora, Deus, em nome de Jesus, primeiramente pedir perdão ao Senhor, Deus, pela negligência nossa, como povo de Deus, de ler a Escritura. Deus, nós somos um povo que estamos dizendo que nós somos, Pai, aquilo que nós não estamos passando pelo curso para ser. E o curso é a Tua palavra. Todos os outros que dizem que são alguma coisa, eles precisam de um curso profissionalizante para ser. E nós precisamos de um curso espiritual através da Bíblia para ser verdadeiramente chamado cristão. E nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós não estamos lendo a palavra. Por isso eu te peço perdão agora, Deus, em nome de Jesus. Eu peço perdão ao Senhor e clamo pela Tua graça e misericórdia. Porque, Deus, que o Teu Espírito Santo comece a mover dentro de nós e não nos deixe passar nem um dia sem ler a Escritura, nem um dia sem meditar na Escritura. Que o Teu Espírito tenha essa liberdade para se mover em nós. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estabelecer esses 4 pilares da Escritura para as nossas vidas, para que nós possamos viver toda a plenitude da glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te louvar, porque na Tua misericórdia o Senhor está chamando a atenção nossa nesse dia. E Deus, e que nós possamos nos arrepender profundamente, Pai, por sermos negligentes à leitura da Bíblia. Deus, em nome de Jesus, nós estamos trocando a Bíblia por tantas outras coisas. E nós pedimos perdão ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que a misericórdia do Senhor possa manifestar sobre nós. Espírito Santo, nos ajude a manter uma firmeza, porque hoje foi um dia onde todos os cristãos estavam voltados à oração, ao jejum e à leitura da palavra. Então nós queremos Te louvar, Deus, porque o Senhor é bom. Nós queremos Te engrandecer, Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado pela misericórdia que o Senhor está tendo conosco e nos chamando a atenção para nós voltarmos para a palavra. Te louvamos e Te bendizemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graças a Deus. Diz um amém aí, queridos, em nome de Jesus. Fala, receba essa palavra em nome de Jesus. Fala, receba no meu coração. A partir de agora é um novo tempo, porque eu estou fundamentado nos 4 pilares da palavra e vou mudar de vida em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa é uma palavra de misericórdia do Espírito Santo para nós. Eu estudei essa palavra aqui muitos dias e o Espírito Santo me corrigindo. Então agora eu creio que nós, como povo de Deus, estamos prontos para nós participarmos juntos da ceia em nome de Jesus.